Começando mais um Endurance Cast, hoje com um convidado super especial do mundo do tênis, tá aí há alguns anos, você falou 7 anos, né, no tênis. Jadiel, prazer imenso ter você aqui. E conta pra gente, como que você começou no mundo do esporte, o que te levou pro esporte? Então, eu sofri um atentado em 2012, né? Então, eu fui pro SAR, Kubitschek, em Brasília, me reabilitar. E chegando lá, eu conheci alguns esportes adaptados. Na época mesmo, que estava no auge mesmo, era a questão da canoagem, por causa do Fernando Fernandes, todo. Mas o que deu certo aqui mesmo, de eu estar praticando, foi a questão do tênis. Onde tinha uma associação em Goiânia, eu iniciei indo para lá para poder fazer algumas aulas. Até procurei um professor aqui na época, o Alisson, mas só que a gente não tinha muito recurso de como seria treinar um cadeirante no tênis. Então eu passei a pegar alguns materiais em Goiânia, né, algumas gravações de treino, e passei a trazer para cá. E desde 2018, juntou uma turma aqui, não me recordo o nome de todos, mas pagaram a minha primeira inscrição do primeiro torneio que teve em Uberlândia, um torneio ITF internacional. Acabei indo e desde então não parei mais. Então, vamos falar assim, competitivo desde 2018. Desde 2018. No esporte, começou antes mesmo desse episódio da sua vida, ou não? Foi após o episódio ali, 2013, de reabilitação, que você entrou de cabeça no esporte? Então, antes da minha lesão, né, de ter ido para cadeira de roda, eu jogava bola, né, futebol, cheguei a brincar de basquete também, mas passei a me dedicar mesmo ao esporte após ter ido para a cadeira de roda. Porque se tornou ali um meio de uma reabilitação, de uma socialização também, e foi aonde que eu fui ver que não tinha um porquê de eu estar dentro de casa, né, porque poderia estar igual às vezes a gente vê algumas pessoas que acaba acontecendo esse tipo de trauma e a pessoa acaba se trancando ali dentro de casa. Então isso acabou me dando uma motivação maior. E hoje em dia, como se diz, é minha vida, o tênis. Ele, tipo assim, o esporte está inserido 100% na sua vida. E nesse período difícil, o que te tirou de dentro de casa para poder falar assim, cara, pro esporte? O que te motivou a levar para o esporte? Essa visão, porque eu acredito que tudo é um pouco de ponto de vista ali, onde você enxerga. Como você enxergou o esporte nessa situação? Então, no SARA, igual eu citei, lá a gente teve essa questão da reabilitação e eu fui vendo que foi me trazendo melhorias na questão de ânimo, de, como é que fala, na parte do humor também, na questão até o meu próprio físico mesmo, né? Porque no início eu cheguei a pesar 96 quilos, né? Então, foi uma forma de estar me reabilitando e estar me socializando ali dentro da sociedade também. Teve algum período que você teve um pouquinho mais acima do peso, tipo assim, que você viu e falou assim, cara, eu preciso me movimentar mais, ou não? Foi só mais a partir da socialização? Então, quando eu iniciei dentro do tênis, bem, um pouco antes, né, de eu iniciar no tênis, eu via que a questão do peso me atrapalhava muito. Na questão de vestir uma roupa, na questão até as próprias cadeiras que não resistia muito. A cada 15 dias, mais ou menos, tinha que estar trocando o eixo, quebrava. E então o tênis foi ele me trazendo aquela questão de experiências novas, né? Fui vivendo, conhecendo outras pessoas e vi que não bastava só a questão de eu treinar o tênis. Eu tinha que também fazer algo voltado ali para mim ter um condicionamento melhor dentro de quadro. Então passei a me dedicar à academia. Hoje em dia, de segunda a sexta, treino de segunda a sexta. Na parte da manhã, treino, sim. Hoje em dia, como é que fala? Eu digo que ali é o meu refúgio ali hoje em dia. Porque, além de me ajudar na questão de regular a questão do peso, me ajuda muito na questão da minha dor miopática. Porque eu tenho dor miopática, então a gente toma um medicamento, você convive com aquela dor. Então, a academia me alivia essa dor. Então, basicamente, você tem duas sessões de treino. Como que é a sua sessão de treino aí ao longo da semana? Porque tem a musculação. E como que você divide a parte de treinos de tênis, a parte de competições? Como que é essa rotina na sua vida? Então, hoje em dia, estou um pouco não tão assim super carregado, né? Hoje em dia, então, de segunda a sexta, eu estou ali dentro da academia. Tenho os treinos ali feitos ali já, como é que fala? São aqueles treinos preparados ali para mim mesmo, né? Que tem uma equipe muito boa que me acompanha, eu acho que dentro do SESI já há quase 4, 5 anos, mais ou menos.
Então, dentro de quadra, sempre marco jogos, porque infelizmente não tem outro cadeirante para mim poder estar jogando aqui na cidade. Então, sempre estou marcando jogos com pessoas que andam. Então, aqui, o que me ajuda a ter esse ritmo de jogo são os parceiros de quadra. Os parceiros de quadra aí. E o que muda da dinâmica do tênis de rodas para o normal ali, o convencional, né? Então, no tênis convencional, a única coisa que muda dele para o tênis em cadeira de roda é a questão do segundo kick. No tênis convencional, a bola pode dar um kick na quadra, né? E no tênis em cadeira de roda, 2. Então, isso teve uma aceitação muito boa aqui dentro. No início, se eu não estiver enganado, foi o Zé Oreste, o Vanderly, que foram pessoas que compraram essa bronca, porque tinha pessoas mais velhas que não aceitavam essa questão do segundo kick, que acabava falando que era injusto e tal, mas é algo que fazia você ter um ritmo de jogo com eles. Mas a partir do momento que eles começam a pegar esse ritmo, muitos começam a dar a bola no contrapé. Então você tem que ser bem mais ágil para você. Tem que dar uma agilizada. Né? Bastante. Eu vou ficar tranquilo. Eu não entendo muito de tênis, certo? Mas entendendo a dinâmica aqui, então é mais ou menos o segundo kick que, vamos falar assim, equipara o jogo ali para jogar com pessoas no convencionais. Sim, no tênis mesmo, em cadeira de roda, a gente vai ver mais pessoas, como é que fala? O nível, os torneios Field, você vê geralmente mais esse segundo kick. Mas em torneio ali, TF1, 2, 3, Super Séries, Grand Slam, raramente você vai ver o jogador ali da elite mesmo ali deixar a bola dar o segundo kick. Porque se você espera essa questão do segundo kick, o adversário acaba se posicionando, então você vai ter uma troca de bola mais rápido. E no tênis convencional, você vê muita troca de bola. Às vezes 20, 30 trocas de bola, mais ou menos. No tênis, em cadeira de roda, já não tem tanta troca de bola, a não ser nas duplas. Porque geralmente são 2, 3 trocas de bola, 4 você já tem que estar matando o ponto. Então, porque acaba, como é que fala, facilita mais para você terminar o jogo, mas porém, quando você pega pessoas mais experientes, 2, 3 trocas de bola só que você não tem mais do que isso. Já fica um jogo bem dinâmico. Sim, aí. E como que funciona em relação às regras? Muda alguma coisa, não muda? Como que funciona essa dinâmica? Não, as regras são as mesmas, né? As regras, punições são as mesmas. A única coisa mesmo é essa questão do segundo kick, só. Só é a única diferença. Em termos do processo competitivo, ali que você falou em 2018, você reuniu a galera, mas dentro de você já tinha esse desejo assim, de falar assim, cara, eu vou competir. Então, a gente realmente, quando a gente entra dentro do esporte, você vê que tem aquela competitividade, porque eu acho que todo mundo dentro do esporte é competitivo. E tinha, sim, essa vontade de ir para o primeiro torneio. Infelizmente, eu não consegui em 2017, porque eu tive um problema no meu benefício, onde o benefício foi suspenso, eu tive que voltar a trabalhar, até entrar na justiça e conseguir a aposentadoria definitiva. Então, em 2018, eu já vinha, tipo assim, treinava, ia para academia 2, 3 vezes na semana, treinava umas 2 vezes dentro de quadra, e quando foi em 2018 que eu consegui a aposentadoria, que eu não fui trabalhar mês, teve o primeiro torneio que foi em abril, né, que todo ano tem esse torneio do Praia Clube em Uberlândia. Então a gente conversou com a turma lá, falou, vamos, e eu fui pro primeiro torneio, para te falar a verdade, eu não sabia nem a vontade direito. Mas, porém, eu gostei do ambiente ali, porque teve uma troca ali muito grande ali de experiência com outras pessoas que estavam na cadeira de roda também. Então, foi ali onde eu fui fazendo um ciclo de amizade diferente. E hoje em dia, eu acho que no Brasil, hoje em dia, a gente é em torno de mais de 100 tenistas hoje em dia em cadeira de roda. Já tem um grupo ali formado. E tem competições já específicas? Sim, então, o tênis em cadeira de roda hoje em dia tem competições todas as semanas no mundo todo. O problema é você sair muito para fora, porque não é tão acessível hoje em dia. Eu já tive em algumas competições fora do país, iniciei, como eu falei, em 2018 aqui no Brasil, joguei os 6 torneios que teve durante o calendário todinho. Quando foi em 2019 eu fui um pouco mais ousado. Então, já tinha mais um conhecimento a mais, procurei alguns parceiros e acabei indo para a Argentina. E foi em fevereiro, como o calendário começava a partir de abril. Então, foi uma experiência para mim, assim, ímpar, né? Porque
um cara daqui da cidade de Itumbiara, até no entanto conheci Uberlândia, Brasília, só, e consegui ir para fora para o primeiro torneio. Ali num torneio. E estou em Buenos Aires, foi um torneio que somou muito. E desde então eu passei sempre, uma vez por ano, mais ou menos, buscar um torneio fora do país. Então eu tive Argentina, Colômbia, tive na Itália agora o ano passado também, que eu passei 12 dias lá em 2 competições, tive em 2 competições também na Colômbia também. Então foi somando, tipo assim, foi trazendo mais experiência e hoje em dia tem me ajudado muito dentro de quadra essa questão da experiência que você vai vivendo nas competições. Né? E como que foi o processo de conseguir parceiros para poder apoiar essa ideia, apoiar esse sonho? Então, eu acho que até passou por aqui, né? O Thiago, né, da Bela Forma, foi um dos meus primeiros parceiros em 2018 e a gente tem essa parceria até hoje. Então, através dele, através de mídia, toda essa questão de propagandas, muitas das vezes, quando eu chegava nos locais, muita gente falava, é o menino da farmácia, né? Então, através do Thiago, foi abrindo outras portas, né? Então, teve a Celes, a Grubugens, tem um grupo SE, a Caramuru, tem o Pro Atleta também, né? Que eu tenho uma bolsa do governo desde 2019. Eu venho sempre, a gente sempre se mantendo no ranking, né? Para a gente poder manter a bolsa seguinte. Tem também a parceria com a Farm Pharma, que foi uma que me deu uma proporção também, que eu vi que tinha uma proporção maior por causa da Farm Pharma. Porque eles têm uma parceria com o Instituto Guga. E eu participei 2 anos seguidos da Copa Guga. E através da Farm Pharma, eu tive, como é que fala? Esse momento de poder gravar juntamente com o Guga, que seria um trecho de 30 segundos, agradecendo a parceria da farmácia. Velho, é um cara totalmente surreal, diferente. Não, muito diferente. E hoje em dia, cheguei a jogar com a raquete autografada por ele. Caraca. Porém, hoje em dia, ela tá guardada lá em casa. Tem que ficar relíquia, né? Tem que deixar ali guardadinha no quadro. Cara, fantástico demais. Então, os parceiros, tipo assim, o esporte trouxe bastante oportunidade para a sua vida. Como que você visualiza em relação a essas oportunidades? O que mudou em você ter acesso a essas oportunidades? Porque a gente sabe que algumas pessoas, tipo assim, se fecham, se trancam e não, às vezes não busca novas oportunidades. Para você, como que foi? Então, a questão dessas novas oportunidades, dessas parcerias, foi o que deu mais autonomia para mim poder falar, me dedicar realmente para isso, né? Falar, não, eu vou treinar porque eu tenho essas parcerias, então eu consigo ir para o torneio, porque infelizmente as competições não é muito barato, né? Porque geralmente são torneios que começam ali por volta de quarta-feira, vai até domingo. Então, tem aquela questão ali, o gasto com inscrições, alimentação, hospedagem, translado. E com essas parcerias foi o que eu consegui custear tudo essa questão. Então, hoje em dia, tipo, os meus treinamentos mesmo dentro da academia, toda a suplementação que eu necessito tudo fornecido pela Bela Forma e uma parte de suplementação também pela Farm Pharma. E os outros parceiros me ajudam financeiramente, em parte de eu conseguir custear materiais, porque a gente gasta muito gripe. Eu não sei se... O que é gripe? O gripe é o que você passa ali no cabo da raquete, né? Geralmente, para quem o tênis convencional, você vai gastar um gripe ali a cada mês. A gente, a cada 2, 3 treinos, você está trocando gripe ali. Caramba! Então, a cadeira de competição é uma cadeira que não é um preço assim, muito acessível. Mas através de parceria também eu ganhei a minha primeira cadeira, a segunda cadeira também agora que eu estou, também consegui através de parcerias de uma empresa de Goiânia, da Mover, que foi o cara que fez minha primeira cadeira de competição e a segunda também agora sob medida, porque todas as cadeiras nossas, elas são sob medida. Então ela serve para mim, não vai servir para outro atleta. E vem questões de pneu, de raquete, de corda, de bolinha, então acaba sendo um preço muito alto se eu fosse custear sozinho. Então, através dessas parcerias, então consigo ter, como é que fala, esse acesso, essa facilidade a mais de poder treinar, né? De conseguir manter o ritmo de treino. E para você, como você divide as suas sessões de treino?
Então, igual eu acho que eu ainda não citei aqui, né, que hoje em dia eu tenho 4 meses, mais ou menos, que eu iniciei no badminton também. Aham. Porque foi uma oportunidade que eu vi e achei um pouco mais justo a classificação do badminton do que a própria a classificação do tênis em cadeira de roda. Porque o tênis em cadeira de roda, eu sou paraplégico, né, tenho uma lesão a nível T11, e a gente joga, eu jogo na categoria Open, aonde são pessoas que têm pole, pessoas amputadas, a pessoa que teve um desgaste que seja em algum membro, então a pessoa vai sentar e vai jogar sentada na cadeira de roda. E, infelizmente, a gente que é paraplégico, a gente não tem tanto a questão do tronco, né? Então, essa parte do tronco atrapalha muito, a gente joga com uma pessoa amputada. E já no para-badminton, eu me classifiquei no WH1, aonde são pessoas que têm o mesmo nível de lesão da minha. Então, tipo assim, vai para 7 anos que eu tô no tênis. No para-badminton tem 4 meses. Eu cheguei no primeiro torneio, igual comecei no tênis, não sabia muito a questão da contagem, como funcionava o para-badminton. Mas a cadeira do tênis é a mesma, utilizada no para-badminton, e é um esporte de raquete também. Fui para minha primeira competição estadual, cheguei e fui campeão estadual. Eu falei, opa, aqui eu já não sabia direito, e cheguei e já teve. Então, participei de 3 etapas do, como é que fala? Calma aí, do circuito, tem um circuito, porque aqui tem as competições pela federação e tem o circuito independente. Uhum. Eu participei, a federação independente. Isso, por fora da federação. Aí eu acabei participando dessas 3 etapas por fora da Associação das Paego. E nas 3 competições que eu fui, nas 3 também eu fui a pódio. E na primeira eu fui vice, na outra terceira, e agora da última etapa eu fiquei em segundo lugar também. E surgiu umas novas oportunidades. Teve o convite de eu participar agora, em dezembro agora, do Brasileiro, que vai ser em Niterói. E, tipo, eu achei bem mais justo essa questão de você jogar com outras pessoas que têm o mesmo nível de lesão sua. Então, hoje, de que forma que eu faço? Eu treino de segunda a sexta na parte da manhã, na academia. Segunda, quarta e sexta dentro de quadra no tênis. E terça e quinta eu tiro para o para-badminton. Certo. E o que muda o badminton, para quem não conhece? Como que é a estrutura do jogo do badminton? Então, o para-badminton, a quadra é um pouco reduzida, né, bem menor do que a quadra do tênis. Muda que na categoria que eu jogo, na WH1, a quadra é meia quadra só. Então, acaba sendo, pra gente que vem do tênis, que é uma quadra 22 metros, se não estiver enganado, de uma ponta a outra do tênis, que você tem que estar movimentando, sempre fazendo um 8 no fundo da quadra. Para você não perder o tempo de bola. E já no para-badminton, você só vai para frente e para trás. Os golpes são um pouco parecidos com o do tênis, né? Mas, porém, acaba sendo a peteca um pouco mais rápida do que a própria bola do tênis. Sim. Então, muda a bola para a peteca. Isso. E em termos do oponente também é a mesma coisa? Ou não? Esse oponente, como que é? Não. O outro oponente vai ser um cadeirante também, né? Vai estar utilizando uma cadeira de roda e que tem o mesmo nível da minha lesão. Tem o mesmo nível de lesão. Exato. Então, vamos lá, assim, a estrutura de jogo é a mesma do tênis, teoricamente. Sim. São cada um de um lado ali, isso, rede exato. E a troca da peteca. Ali. Exatamente. Cara, fantástico. E o nível da lesão também é o mesmo. Sim. No tênis, como que divide essa parte dos níveis da lesão? Você comentou aí brevemente, mas tem menos, é Open, né, que você falou? Isso, mais a aberto, categoria, né? A categoria Open é uma categoria aberta, né, onde vai estar entrando de pessoas que teve pole, uma pessoa que foi amputada, a pessoa que tem ali um desgaste, que seja no joelho, no quadril, no tornozelo. E, infelizmente, a gente vê alguns atletas, não no Brasil, mas para fora do país, mesmo os top 10 do mundo, você não vê nenhum paraplégico hoje em dia no meio deles. Então, dentro do tênis em cadeira de roda, a gente tem a categoria Open, que é a que eu jogo, tem a categoria Quad, que são pessoas que têm até 3 membros afetadas, e tem o feminino e o júnior, né? Então, são categorias diferentes.
acaba que o quad é uma categoria, como eu citei, são pessoas que têm até 3 membros, são pessoas que são consideradas como tetraplégicos. Então eles acabam jogando nessa categoria, vamos dizer, mais abaixo. Mas hoje em dia a gente vê muitas dessas pessoas que infelizmente andam. Entendeu? Eles andam, exatamente. E joga sentado na cadeira de roda. Já no para-badminton, você já não vê uma pessoa que anda, né, que seja com a prótese, algo do tipo, e sentar na cadeira para poder jogar. Então eles têm a categoria diferente deles. Em termos competitivos, como que você divide calendário? Ou você está fazendo um processo de migração? Como que acontece? Como você se vê no esporte aí, dentro do badminton e tênis? Pretende levar os dois? Então, esse ano mesmo, tipo assim, eu passei a conhecer os dois, passei nas competições estaduais, agora vou na competição nacional, né, do badminton, para ver como que realmente funciona. Dentro do tênis, então eu já tenho uma bagagem grande, que justamente foi o que me ajudou muito, essa facilidade dessa transição de um esporte para outro. E o que me ajudou mais também é a questão, igual eu falei, que eu não tenho o controle do tronco. Mas, porém, dentro da academia eu faço um fortalecimento, porque eu tenho uma meta minha pessoal. Eu tenho os meus treinos montados, porém, eu tenho um treino extra que tipo você mesmo, por mim mesmo. Eu tenho uma meta minha de 100 abdominais por dia, de segunda a sexta. Então, dá 500 abdominais. 500 por semana. Então, isso me ajuda. Eu não tenho o controle do tronco, mas, porém, hoje eu tenho um fortalecimento no meu tronco. Então, isso não me ajuda só dentro de quadra, mas também como na questão do dia a dia, hoje em dia também. Um abdômen forte é uma outra realidade, né? Isso aí. Se o pessoal soubesse tanto que é importante ter um abdômen forte, todo mundo valorizava. Não, e a gente esteve até conversando isso agora na última competição que eu tive, do badminton, porque muitos dos atletas que são paraplégicos acaba tendo aquela ali, mas eu não tenho um treino para fazer. Falei, velho, mas hoje em dia a gente tá na cadeira de roda, a gente vai se adaptar. Da mesma forma que eu tive que me adaptar na vida, no cotidiano, eu também passei a me adaptar dentro da academia. Né? Ontem mesmo, foi até uma coisa bacana, né? Que eu fui treinar num horário não que é o meu, num horário diferente. A chegar lá, teve uma moça, ela quis ajudar, a mãe dela ainda brincou, não, ele já é antigo de academia, ele se vira sozinho. Porque às vezes acontece, né, da pessoa ver, a pessoa queria ajudar e às vezes não saber de que forma ajudar. Mas a gente vai se adaptando no dia a dia. Vai, tipo assim, vai vendo como que é a dinâmica, né, principalmente de academia, das pessoas. Em relação um pouco às pessoas, como que você visualiza, como que é a sua vida em termos de acessibilidade para o esporte, para o badminton, para o tênis, ou para a sua rotina do dia a dia? Como que é isso? Então, nas competições, como tipo Goiânia mesmo agora, eu acho que teve em torno de 60 atletas, mais ou menos, né, do Brasil todo, de fora do país também. A gente vê que, como já é uma organização que está ali há mais tempo, o pessoal já sabe lidar ali com a gente, né? Então, eu sou um cara que cobro muito a questão da acessibilidade aqui dentro da cidade, aonde eu vou, seja em questão de ônibus, seja na questão de mercado, porque, infelizmente, acaba tendo essa questão da falta da educação. Eu acho voltada ali como lidar com a pessoa, e muita gente acaba não respeitando. Vamos dizer, é uma questão de uma vaga, né? Porque tem ali tem a vaga para a pessoa com deficiência e do lado tem aquela faixa zebrada. Muita gente acaba falando que não sabe para que serve aquela vaga, né? Porque ali é um recuo ali para você poder passar com a cadeira, você montar a sua cadeira, você abrir a porta, você conseguir se locomover sozinho. Eu sei o que a gente pega as pessoas mais novas, adolescentes, crianças, acaba sendo mais, mais atencioso do que próprias pessoas mais velhas. Porque eu um dia até fui relatar em relação a isso, o rapaz colocou a moto no local, eu falei para ele que ele iria atrapalhar, ele falou, não, mas eu sou acostumado a colocar essa moto aqui todo dia. Eu falei, velho, infelizmente é difícil. Mas eu não tava parado aqui, né? Eu falei assim, eu não tava parado aqui todo dia, mas eu não tava aqui. Em relação a essa parte, dentro do esporte aqui, para treinamento,
você conseguiu e consegue ter uma boa acessibilidade? Ou você mesmo busca informação fora e traz para a galera? Como que é esse processo? Então, eu acho que ele, com a vivência que o pessoal foi tendo comigo, às vezes eu acho que nem precisou tanto a questão de cobrança em relação a isso, né? Igual eu falei, eu comecei, quando eu treinava na academia, eu comecei na Esquema, né? Então, era uma academia ali acessível, que tinha pessoas que faziam hidro, tudo. Então, você tinha uma acessibilidade muito boa. Lá acabou fechando, eu acabei migrando pro SESI. Então, no SESI, igual eu falei, tem quase 5 anos que eu estou ali dentro ali, então a acessibilidade ali é excelente, né? É um local ali onde você está não só para academia, mas onde você faz uma reabilitação também. E dentro de quadra, com o tempo, eles foram se adaptando, porque hoje em dia não é porque é lei. A questão da acessibilidade não serve só para mim que é cadeirante, né? Vai servir com a gestante, vai servir para o idoso e tal. Então, eles passaram a analisar mais dessa forma e então, sim, foram se adaptando, né? Em termos de atleta, num contexto geral, tanto do tênis quanto do badminton, tem parceiro de treino? No badminton, hoje em dia, eu tenho o professor Pedro, né, que foi um cara que eu trouxe essa proposta para ele, e o cara aceitou na hora. Então, eu tive treinando algumas vezes no Sebastião Xavier, tive treinando também com os alunos do Zenit também, e hoje em dia, agora a gente conseguiu um espaço para poder estar treinando dentro do clube de Furnas. Não é aquela quadra ainda, vamos dizer, o certo para badminton, né? Porque o badminton em si é em quadras cobertas, né? Que não pode ter evento e tal, porque acaba direcionando o rumo da peteca. Ela é levezinha, né? Isso, E já dentro do tênis, então a gente tem um grupo aqui da cidade, eu acho que tem em torno de mais de 100 tenistas também hoje em dia aqui dentro da cidade? Aqui na cidade. Rapaz, então, onde a gente tem ali, todos os meses a gente tem os desafios e tem os torneios aqui internos, né? E acaba vindo, às vezes, gente de Goiatuba, Morrinhos, Caldas. Então, sempre tem algumas pessoas aqui de fora que sempre vêm para poder competir aqui com o pessoal daqui. E hoje em dia, por ter esse grupo onde você desafia cada um, então acaba tendo como é que fala? Um público maior para mim poder estar treinando. Tipo, se eu for treinar de segunda a segunda, sempre vai ter gente de segunda a segunda para poder treinar ali. Tem parceiro, jogou no grupo ali, tem parceiro para poder fazer um joguinho. E normalmente, quanto tempo é a sessão de treino? Tem parte física, parte técnica? Como que funciona essa Sim, na cadeira de roda também, não só a parte física, né, dentro da academia, mas só que tem o desenvolvimento ali dentro de quadra, né, onde você trabalha tanto a parte da técnica, mas também como o desenvolvimento da cadeira dentro de quadra, né. Então, eu chego a treinar ali em torno, mais ou menos, dentro tudo, em torno de 2 horas, mais ou menos, dentro de quadra. E uma pergunta um pouquinho diferente, o que você acha que o esporte mudou em você como visão de pessoa? Então, o esporte mesmo me trouxe, assim, muitas oportunidades, né? Assim, não só muitas oportunidades de conhecer pessoas diferentes, então, conhecendo outros estados, outras culturas, então isso me mostrar uma visão maior, que hoje em dia, que a gente tenta passar, que o esporte, ele tá ali para te reabilitar, mas também para te socializar ali juntamente da sociedade, porque a gente acaba sendo visto ali como realmente um atleta mesmo de verdade. E muita gente ainda brinca, a vida do atleta é fácil. É fácil para quem não tá ali dentro ali, né? Porque quantas vezes eu já deixei, às vezes, de sair para treinar por causa de competições, né? Então, porque quando tá próximo às competições, o meu foco é a competição. Então... É cabeça de atleta mesmo, é cabeça de atleta. O cara que troca uma saída, que troca qualquer, vamos falar assim, qualquer convívio social para poder fazer uma sessão de treino, pensando na performance, é atleta. Sim. É atleta completamente mesmo. E quando você se viu como atleta, você falou assim, cara, eu sou um atleta disso aqui, eu quero viver isso aqui. Então, igual eu falei, né, em 2018 eu participei de 6 competições pelo Brasil,
2019 acabei saindo para fora e em 2019 foi que eu tive essa oportunidade de ter essa proximidade com o Guga, né? E quando foi aquela questão ali da parte da entrevista, que foi juntando muita gente, aquele monte de gente, né? Porque até no entanto eu acho que tinha 10, 15 pessoas. Na hora que eu fui ver, tinha um público de mais de 100 pessoas. Então eu falei, rapaz, que vivência que é essa, né? Que oportunidade que o esporte realmente pode dar pra gente. E hoje em dia você sair na rua, você ser reconhecido por causa da prática do esporte, a visibilidade que, igual eu falei, que a Bela Forma sempre deu, pra gente, não só mais pra mim, eu acho para todos os atletas que tem lá, né? Porque você passa na porta da Bela Forma, você vê que tem um banner de todos os parceiros ali de fora ali. Então isso como é que fala? É surreal, entendeu? É muito surreal isso. E o que você visualiza para você nos próximos anos como atleta? Então, essa mudança do para badminton, eu acho que é o sonho de todo atleta. É buscar uma vaga nas Paralimpíadas. Então, o meu foco mesmo hoje em dia dentro do para badminton é buscar uma vaga dentro das Paralimpíadas. E como que é para poder conseguir essa vaga? É rodagem. É você ir para fora, você competir, porque dentro do Brasil mesmo a gente não tem tantas competições internacionais no para badminton, mas como igual o tênis, toda semana tem competições próximas, né, em países próximos, na América do Sul, Europa. Então a questão é rodar. E em termos de pontuação, como que é ranquear para poder ter essa vaga? Então, você tem que estar ali entre os principais, dentro do ranking brasileiro e do internacional também. Porque através do brasileiro, você consegue para um sul-americano, você consegue para o pan-americano, então ali você consegue ter mais pontuações do que os torneios nacionais, e nisso vai acumulando ali aquelas pontuações, e sim você consegue ter sua vaga, né? Igual dentro do tênis mesmo, para você conseguir uma vaga diretamente dentro das Paralimpíadas hoje em dia, você tem que estar entre os 32 melhores do ranking mundial. E hoje em dia, dentro do tênis em cadeira de roda, na categoria Open, se eu não me engano, a gente é em torno de passa de 1.000 atletas no mundo todo. Muito, muito. É bem concorrido. E são, vamos falar assim, competições federadas, isso tem níveis de pontuação, como que funciona isso? Sim, igual o badminton está chegando agora, né? Tô conhecendo bem a questão das pontuações, os torneios que tem mais pontos. Dentro do tênis mesmo, os torneios Field são os torneios mais baixos hoje em dia, e são 55 pontos por campeão. Aí já o ITF1, ITF2 e ITF3 são torneios com menos atleta dentro da chave, mas com pontuações maiores e também premiações maiores também. Hoje em dia, o tênis em cadeira de roda a mesma premiação que o atleta ganha dentro de um grande slam é o mesmo que o do tênis em cadeira de roda vai ganhar também. E tem que ser federado, tem que ter carteirinha? Sim, no tênis mesmo eu sou federado nas 3 federações, né? Que é a Federação Goiânia, a Federação Brasileira, a CBT, e a ITF, que é a Federação Internacional de Tênis em Cadeira de Roda. E existe competições com premiações dentro desse universo ou não? No tênis, sim. No tênis, todos os torneios ITF, todos eles têm premiações, igual os torneios Field. São de 3 a 5 mil dólares no geral, que é repartido ali entre todas as categorias. Já o ITF1, se eu não me engano, hoje em dia está pagando em torno de 37 mil dólares. ITF2, 22, o outro 14. Um grande slam hoje em dia paga mais de $1 milhão, né? Então o tênis tem mais, vamos falar assim, mais premiações. Sim, o badminton você consegue se manter ali dentro de um padrão ali, vamos colocar dentro de um ranking, né? Onde você consegue as bolsas. Hoje em dia, tipo, dentro do estado, eu acho que está sendo mais as bolsas, os atletas do nosso estado de Goiás hoje em dia está sendo mais reconhecido do que o próprio governo federal reconhece os atletas hoje em dia. Tem um estímulo do estado. Sim, foi aprovada uma lei agora recentemente, né, onde acrescentou números de atletas, que a gente era 600 atletas no estado todo. Foi para 1.200 atletas e aumentou também 100% os valores das bolsas e abriu também agora uma bolsa também internacional também, aonde hoje em dia o valor dessa bolsa é maior do que a própria bolsa do governo federal. E isso só dentro do estado. Não, fala assim,
1.200 atletas dentro do tênis ou dentro da dentro Bolsa Atleta? Dentro do Bolsa Atleta. Porém, 10% dessas bolsas são voltadas para o paradesporto hoje em dia. Fantástico. Então, tipo assim, são 120 bolsas específicas ali para o paradesporto ali. Exato. Muito bom. E para poder ter acesso a essa vaga, tem que ser ranqueado, você tem que credenciar. Como você conseguiu descobrir essa oportunidade? Então, as bolsas, são divulgadas sempre no site, né, da Secretaria de Esporte e Lazer aqui do Estado. Então, através dali, em 2018, que eu comecei a ir para os torneios, a gente, hoje em dia, no Estado, a gente é em torno de 12 a 15 tenistas, mais ou menos. Mas que sai para competições, a gente é na média de 8, mais ou menos, né? Eu daqui da cidade e o restante tudo da capital de Goiânia. Então, a gente tem o nosso grupo ali, né? Então, a gente conversa entre a gente. Então, sempre quando sai um edital, algo, então sempre um está informando o outro ali. Então, para você manter a bolsa, igual tem a bolsa desde 2019, você tem que estar entre os principais ali. Hoje, no tênis, eu sou o 5º do estado e estou entre o 14º do ranking brasileiro. Então tá bem colocado, tá bem colocado. No ranking internacional tive um pouco melhor, mas depois da questão da mudança das pontuações, acabou sendo mais difícil você se manter no ranking internacional hoje em dia. Porque antigamente, você entrava no torneio Filt, né? Você passou a primeira rodada, você tinha 17 pontos. Hoje em dia, você passa a primeira rodada, você tem 1 ponto. Você perdeu na segunda, você vai somar 2 pontos. E são quantas rodadas? São... O Filt, ele acaba sendo a primeira rodada, né? Oitavas, quartas, semifinais. Em torno de 5 rodadas no torneio Filt. Mas o torneio já de nível mais baixo acaba sendo 3, 4 rodadas até você chegar a uma final. E a cada rodada que você passa, você pega uma pontuação. E os torneios ITF, ele também tem essa parte onde você perde a primeira rodada. Se você estiver na chave principal, tem uma chave chamada Consolação. Na Consolation, você acaba conseguindo, às vezes, mais pontos do que a própria primeira rodada. Você não tem premiação em dinheiro na Consolação, mas, porém, você tem pontuações e tem troféus, medalhas, o que seja. E essa parte de ir para o Rio, como que vai funcionar esse brasileiro aí para você? Então, a gente está esperando, porque para mim jogar o estadual, eu acabei fazendo uma classificação, né? Não foi a classificação, assim, vamos dizer, a padrão de fazer, que é diretamente com fisioterapeuta e tal. A gente acabou fazendo por vídeo, né? Eu e o professor que me acompanha no badminton, para a gente poder participar do estadual. Aí agora a gente está esperando uma resposta se vai ter a classificação, né, no Rio de Janeiro, ou se eu vou poder utilizar essa classificação que já foi feita pela Confederação Brasileira do badminton. Se caso for ter a classificação, eu estou indo. E se não precisar, de todo jeito, eu creio que eu vou. Então, assim, já está meio que certo de ir. Sim, porque hoje em dia, pelo tênis, pelo badminton, eu não estou aqui. Eu estava, como é que fala, pelo clube de Furnas, mas porém tinha algumas questões pendentes dentro da federação, né? Então eu acabei migrando para dentro da ASPAEGO, que a ASPAEGO é a Associação Paralímpica de Goiás, onde é uma associação que já vem há um tempo já consolidada, onde tem vários atletas com algum tipo de deficiência referência hoje em dia dentro do esporte. Hoje em dia mesmo tem a Auriceia, que é a número 2 do ranking internacional em duplas. Então, foi pessoas que vieram de outro estado, vieram para o nosso estado, porque acaba tendo uma proporção maior e tem um apoio também muito grande também lá dentro. E você comentou aí de clube de Furnas, é por clubes? É por atleta? Como que funciona esse credenciamento? Então, geralmente ou você vai estar pela associação ou você vai estar pelo clube, né? Então, o brasileiro mesmo que teve em Cuiabá, eu não fui, pois eu só estava federado na federação, mas porém eu não tinha nenhum clube para poder ir. Então, por isso que eu recebi esse convite da ASPAEGO para poder fazer parte deles, aonde eles já são filiados já, então por lá eu consigo ir para qualquer... Você conseguiu, tipo assim, um clube para poder Sim, fazer pra poder as competições para você ir.
Então, cara, fantástico. E aqui dentro de Goiás, são quantos atletas do badminton? Do badminton. Então, na minha categoria mesmo, se eu não estiver enganado, são em torno de uns 10, mais ou menos, na minha categoria. Porque a gente tem alguma cidade vizinha, né? Eu pude conhecer um pouco mais deles, foi nos Jogos Abertos de Goiás. Porque esse ano nesse ano a gente conseguiu participar deles através do tênis. Porque até, no entanto, das outras vezes, o calendário caiu em torneios ITF, torneio internacional. Então, a gente não conseguiria abrir mão de um torneio internacional onde a gente mantém bolsa, defende ranking, para poder jogar um torneio do próprio estado, né? Que ali para a gente não era tão viável essa questão. Mas aí, como foi no início do ano, eu conversei com o pessoal da Secretaria do Paradesporto, né? Então, eles, tipo assim, abriram e falaram, não, vamos colocar. Então, a gente acabou participando, eu e o pessoal de Goiânia acabamos participando desse evento. E dentro de Itumbiara, como que é? Em relação à parte de apoio, tem apoio de Secretaria de Esporte ou não? Tem algum apoio de alguma instituição, sem falar dos parceiros, mas de instituições então, aqui dentro? Em 2023 eu tive um apoio da prefeitura, né, que foi as duas competições que eu fui jogar na Colômbia, foi uma na cidade de Pereira e outra em Medellín. O ano passado eu joguei 2 torneios na Itália, que foi na Ilha de Sardenha, eu também fui pela prefeitura, mas infelizmente esse ano, tipo assim, eu particularmente fiquei um pouco chateado, porque eu fui avisado praticamente quando eu fui para entregar o meu plano de trabalho para eles, que eles não poderiam ajudar o atleta pelo CPF, a gente tinha que participar de alguma associação dentro da cidade para poder ter esse recurso. E como estava em cima da hora, muitas associações acabam, vamos dizer, não sendo tão aberto assim para a gente, porque às vezes tem que fazer uma mudança no estatuto, coisas praticamente simples de ser feito, mas acaba tendo muita burocracia, às vezes o fato... Dentro da própria associação mesmo, porque aí o apoio vem para a associação e a associação te faz um repasse desse apoio, né? Então torna muito mais burocrático o processo. E eu tive até conversando, né, e tem um vereador também que me apoia, que já tem 3 anos, que é o Radvari, é um cara que teve ali desde quando eu estava à frente do CAIS, antes dele se tornar vereador, foi um parceiro meu, independente de política, né? Então a gente esteve até conversando em relação a isso, porque toda a verba que a gente recebe aqui no município para dentro do esporte, nenhuma parte dessa é voltada para o paradesporto. Infelizmente, a gente são poucos atletas na cidade, né? Que tem eu, o Osmari e o Reinel. Eu acho que só são os atletas que têm algum tipo de deficiência na cidade. Uhum. E a gente acaba não tendo tanto essa questão, esse respaldo do poder público, né? Porque, igual, dentro da Secretaria da Secretaria de Esporte do Estado, a gente tem essa parte, né, das bolsas que é voltada para o paradesporto. E a gente até conversou em relação a isso, para ser aprovada uma lei, onde a verba que viesse para o município, para o esporte, uma parte também fosse voltada também para dentro do paradesporto. Aí a gente está vendo, já que eu não consegui uma associação para me filiar a ela aqui dentro da cidade, a gente tem pensado de alguma forma, em vez do vereador te mandar aquela emenda, algo do tipo para dentro da associação, que possa ser mandado para dentro da Secretaria de Esporte e seja realmente voltada para o paradesporto ali. Poder ajudar o paradesporto num contexto geral. E até era a próxima pergunta em relação aos atletas. Então, são vocês 3 Sim. Que está mais à frente do esporte. Aí vamos falar assim, tem mais uma rotina de atleta, vive mais o esporte competitivo, mas existem outros praticantes. Em relação ao paradesporto aqui em Itumbiara, se abrir mais oportunidades, você acha que tem mais gente ou não? Como que é em relação a trazer mais pessoas para dentro do esporte? Olha, eu, há um tempo, se eu me recordo, eu acho que foi 2019, 2020, eu mesmo passei da aula para outras pessoas que eram cadeirante. O Osmari, eu acho que teve uns 2, 3 treinos comigo, teve o Sérgio, teve a Paulinha, que é uma menina, eu acho que já está com agora média de 14, 15 anos de idade. Teve o Mauro também, que é um rapaz aqui, é um engenheiro, inclusive ele.
a gente começou essa questão de tentar montar um grupo maior, porque para mim era uma comodidade melhor, porque você ia ter mais ritmo de estar jogando com outras pessoas que esteja ali na cadeira de roda, porque o tempo de bola é diferente e tal, mas porém o que pega para a gente muito é a questão de transporte, porque nem todos têm uma condição de ir até, e nem todos têm aquela independência de ir até o local de treino e tal. Então, o que acabou pegando foi isso. Porque o Sérgio mesmo era um que tinha a professora Noêmia, eu não sei se você foi vereadora aqui da cidade, ela fornecia o próprio carro dela para poder buscar o rapaz na academia, deixava no clube e depois levava em casa. Aí a Paula, a gente começou, mas só que ela teve que passar por um processo de uma cirurgia, e ela ficou um pouco com vergonha de sair de casa após essa cirurgia, porque, tipo assim, uma moça, né, tá tudo estranho, teve que raspar uma parte do cabelo e tal, mas a gente vem tentando voltar, mas o problema maior é essa questão do quê? De ter um transporte para poder levar essas pessoas para poder treinar. Certo. Em relação ser porta-voz do esporte, do paradesporto, você briga pelo esporte, você busca a ajuda ali, você é um desses ativistas, ou não, é mais, tipo assim, fica mais calado, Vixe, eu vou falar pra você, eu sou bem visto aqui mesmo com aquele cara ali que é o problemático, vamos dizer, né? Porque eu não sei ver as coisas e ficar calado. Infelizmente, eu não só dentro do esporte, mas na área da saúde mesmo, porque a gente sabe que por lei a gente tem essa questão das leis que estão ali amparando a gente, né, na questão de uma vaga, de um atendimento preferencial e tal, e acaba que muitas pessoas ou eles conhecem ou eles fazem de conta que tanto faz, né? Então, dentro do esporte mesmo, eu brigo muito por causa disso, não só por mim, porque eu vejo que da mesma forma que o esporte mudou minha vida, pode mudar a vida de outras pessoas. E você faz, agora já puxando um pouquinho mais para o meu lado, você faz alguma preparação pensada no lado alimentar? Tem a parte física, lógico, mas na alimentação, como que funciona a sua estrutura de dieta, de alimentação? Então, eu quando fui pro SARA, igual eu falei, né, eu cheguei um cara a pesar 96 quilos, né? Hoje em dia eu fiz dieta para poder perder. Hoje em dia eu faço uma dieta hipercalórica para poder ganhar caloria. Então, no SARA, é um hospital, tipo assim, que eu cito muito como referência, porque lá não só me reabilitou para mim ter uma vida na cadeira de roda, mas como reabilitou minha vida toda. Porque quando eu fui pro SARA, eu falei, velho, eu vou chegar lá, vou fazer fisioterapia, talvez volte a andar, que seja, tal, mas eu passei uma semana estudando. E uma das aulas é a reeducação alimentar. Então foi algo que eu aprendi lá e hoje em dia eu levo para a minha vida. Isso me ajudou muito, né, na questão do peso, né? E hoje em dia, eu acho que a partir do momento que você faz essa reeducação alimentar, você aprende o que você pode comer, o que você não pode. Não que eu não passe vontade de comer nada, porque se diz, né, a gente treina justamente para isso, né? Então, mas eu tenho aquelas regras ali de me alimentar 5 vezes ao dia, né? É o café da manhã, às vezes uma fruta ali no período antes do almoço, então vem o almoço, vem o lanche da tarde, a janta e às vezes uma ceia também. Então isso tudo eu aprendi ali dentro. Então, exatamente. O SARA é Brasília? Brasília. Brasília. Foi aonde passou todo o processo de reabilitação? O SARA, na verdade, existe... É uma rede hoje em dia, né? A rede SARA. São 2 hospitais que tem em Brasília. Um em Fortaleza, Belém, Belo Horizonte, Maceió, ou Fortaleza, não sei, me fugiu os outros. Eu sei que são 8 hospitais no Brasil todo. Você não aventurou igual o Osmari, não? Ir numa luta? Olha... nunca teve a experiência, não? Não, porque igual assim, o Osmari, igual assim, né, eu conheci o Osmari por causa da mãe dele e o irmão. Uhum. Eu tava vindo, se eu não me engano, eu acho que eu vinha de um treino, o ônibus parava ali na antiga ProSal ali, e eles me viram descendo no ônibus, vamos dizer, de bundinha, porque o ônibus não era adaptado, e eu sempre encarei isso, tipo assim, foi uma realidade, uma briga minha, que hoje em dia, graças a Deus, são poucos ônibus do transporte público que tem, mas 100% adaptado.
Então foi uma briga que valeu a pena. Então eles me fizeram esse convite, eu fui até a casa do Osmari, inclusive na época eu até levei uma revista de um cara que eu conheci dentro do Sara, é o Júlio Pudim. Eu não sei se você é da luta. Esse rapaz, ele era da época da luta livre, o cara é do jiu-jitsu, ele tem umas academias, um cara bem renomado dentro de Brasília mesmo, e ele, através da academia e do jiu-jitsu, ele é um cara que sofreu um atentado, ele se tornou tetraplégico, e ele é um tetra que tem o mesmo movimento de um para, por causa da questão da academia e do esporte. Então, através dele, eu pude ter uma troca com o Osmari. Em que sentido? O Osmari ele se reabilitou no CRER, e eu se reabilitei no Sara. Então tem uma diferença um pouquinho ali do CRER e do Sara. O Sara, ele te reabilita para você ter uma vida normal na cadeira de roda, vai te ensinar tudo. O CRER te ajuda também nessa parte também da sua reabilitação. Mas, porém, eles dão um ar de esperança que a pessoa vai voltar a andar. O Sara não te dá esperança, ele vai te reabilitar. Se tiver que voltar a andar, bem. Se não tiver, eles não vão criar essa expectativa em ninguém. Uma das aulas dentro do Sara que eu me lembro até hoje, que eu até brinquei com a enfermeira que eu falei que era preguiçosa, e foi na parte de vestir roupa. Porque até, no entanto, antes de eu ir pro Sara, eu só conseguia vestir minha roupa deitado na cama. Hoje em dia, eu não consigo vestir roupa deitado na cama mais. Então, para eu poder vestir uma roupa hoje em dia, tem que ser na cadeira de roda. Então, por que ela me ensinou isso? Nem todo local que você vai ter uma cama para você deitar e poder vestir roupa. Então, lá eu falo, então foi uma reabilitação 100%. Faço acompanhamento lá já há 11 anos, agora dia 13 mesmo tem uma internação lá para fazer um retoque, né, um botox na bexiga. E nessa troca que eu tive, que a família dele me fez esse convite para ir lá, então a gente teve algumas trocas, porque eu cheguei, achei muito bacana da forma que a família tratou, o pós, né? O trauma dele. Ele tinha uma estação, tinha saco de boxe, extrair na casa dele, então a gente teve essa troca de experiência. E até hoje, quando um tem um problema, outro tem outro, tal, a gente tenta... Exatamente. Inclusive, ele tinha sido negado para ele, eu acho que em 2022, se eu não me engano, a questão do apoio da prefeitura. Quando saiu para mim em 2023, passei todo o passo a passo qual seria, e desde então ele está lá dentro também. Já estruturou, né? O outro é o Renel, né? Que tá também no esporte, não é tanto atleta quanto vocês, mas também é o da luta. O Renel, tipo assim, eu conheço mais o Renel de alguns eventos, né? Tipo o Arraiá. Ele gosta. Porque todo ano, eu não sei o que o povo acha, eu até brinco, né? Uma hora eu acho que vou ter que sair a candidato, algo do tipo, criar uma secretaria aqui para pessoa com deficiência, porque eu acho que, vamos colocar, 90% das pessoas que têm deficiência aqui na cidade, chega a época de Arraiá e me procura. Porque foi uma briga também para a gente poder ter um espaço nosso voltado ali dentro do espaço Arraiá. Exatamente. Então, hoje em dia, muitos perguntam onde que vai ser o espaço, tal, vai ter banheiro perto, tal. Então, eu sempre tem essa briga ali, porque a gente que vai no evento, o que a gente quer? A gente quer assistir o show. E antigamente, no primeiro Arraiá que eu fui, que eu lembro, acaba que eu fiquei lá atrás e você não via nada. O pessoal entra na sua frente e tal. E desde então, eu não me recordo desde que ano que tem esse espaço lá, mas só que hoje em dia tem esse espaço voltado para mim, para um acompanhante e tal, então tem esse espaço muito bacana lá, próximo ao palco lá. Então você é bem ativista mesmo, bem ativista ali para conseguir melhorias em relação a, vamos assim, acesso. Sim, porque, tipo, eu hoje em dia busco essa questão, essa briga das melhorias, não é só para mim, porque eu sei que pessoas, às vezes, que não têm o mesmo conhecimento, né, às vezes a pessoa não sabe aonde ir, mas, porém, você sabendo, você facilita ali a vida de outras pessoas, entendeu? É igual a psicóloga brinca, né? Você é voz, né? Infelizmente, a gente que é voz, de uma parte a gente é mal visto, mas, porém, é gratificante de você ver que a pessoa realmente ali, você cobrou e hoje tem aquela melhoria ali, né? Tem, tipo assim, tem retorno, né? Sim. Você vê um retorno não só para você, mas para quem tá em volta. Fora vocês três, existe outros
em outros esportes, não tão competitivo, mas que praticam esportes? Olha, que eu tenha o conhecimento, não, de esporte não. Aqui dentro da cidade. Da cidade é só mais vocês mesmos ali. Não só, assim, quem tem mas também quem cai dentro do esporte acaba competindo, né? Gostei demais do nosso bate-papo. Para a gente poder fazer um breve fechamento aqui, eu quero entender um pouquinho melhor em relação à sua visão, à sua ambição, o seu desejo das Paralimpíadas. Você tem um cronograma mental, você já sabe as competições que você vai para poder conseguir essa vaga, para conseguir esse acesso. É o ano que vem, não é? Como é que é? Não, é 2027. 26, daqui a 3 anos, né? 27. Isso, 27. Isso não, daqui 2 anos, 26, 27. Então, daqui 1 ano e meio, né? Tá aí. Então, qual que é o meu intuito agora, né? Ir para esse torneio, né, no Rio, que é um torneio nacional, onde eu vou conhecer o nível dos atletas, né? Porque, igual eu falei, como eu vim do tênis, então acaba que você tem uma facilidade maior de chegar, tá tudo. Porque hoje em dia eu não preciso aprender a movimentar a cadeira, né? Porque isso eu já tenho por causa do tênis. A questão dos golpes são coisas que é do dia a dia, vamos dizer, a mesmice, né? Aquela mesmice todo dia, o treino é aquele. Então, os calendários sempre saem ali entre novembro, dezembro, e dentro da Aspaego, eles têm ali o cronograma da onde ele vai mandar os atletas. É igual agora em dezembro, tem o Pan-Americano. Então, daria para me entrar com uma carta convite. Mas, por não ter ainda tanto conhecimento, eu vou focar primeiro nesse do Rio, agora de dezembro, para mim poder conhecer um pouco mais dos atletas, e sim, a partir do ano que vem, começa a fazer uma rodagem, pelo menos aqui na América do Sul, por enquanto. Já começa, tipo assim, a pensar em pontuar para ter ranking. Porque o ranking mesmo para as Paralimpíadas, não sei se dentro do Parabadminton acontece igual dentro do tênis. Porque dentro do tênis começa a partir de julho, até julho do ano subsequente, né? Então, eu creio que dentro do Parabadminton também é da mesma forma. E para mim, qual que vai ser a vantagem? Eu estou chegando agora, eu não venho defendendo pontuação nenhuma. Você está zerado. Exatamente, então a minha tendência vai ser somar. Então, pelo que eu recebi do professor do José Aparecido de Goiânia, então a gente tem uma grande chance sim de chegar lá. Você tem treinador? Sim, aqui na cidade eu estou com o professor Pedro, né? Mas eu tenho uma pretensão, talvez a partir do ano que vem, a gente está dependendo de algumas questões aí, eu passar a ficar mais em Goiânia para focar mais no Parabadminton. Porque dentro da Aspaego tem uma estrutura bonita de se ver dentro do esporte, né? Porque hoje em dia os treinamentos acontecem dentro do ginásio Rio Vermelho, então você tem um treinador específico, são pessoas qualificadas mesmo dentro do Parabadminton, voltado para o Parabadminton. Você tem fisioterapeuta, você tem nutricionista, você tem psicólogo. Então, sim, você tem uma rede ali realmente de apoio para o atleta ali. Para poder estar bem assessorado. Exatamente. E ter essa, vamos falar assim, essa oportunidade de concorrer à vaga. Qual que é a sua mensagem para a gente poder encerrar? Qual que é a sua mensagem para os colegas que estão assistindo, para pessoas que estão desmotivadas e passaram por um processo difícil, pode ser de lesão, ou está num processo difícil aí e pensa em vir para o esporte, ou está pensando como que ela vai sair dessa situação? Então, hoje, igual eu falei, né, a questão da academia é uma coisa que não só por causa de estética hoje em dia, mas sim é algo que me ajuda muito, me motiva muito na questão, ajuda no alivio das dores miopáticas que eu tenho. A questão não só da academia, mas buscar fazer um esporte, uma caminhada, vou puxar para o meu lado o tênis, o badminton, que seja, são ali algo que você vai estar fazendo algo para o seu benefício agora, mas porém que vai ser utilizado lá na frente lá. Porque hoje em dia muita gente tem gasto com tudo, né? Mas eu acho que é mais fácil você ter um gasto ali dentro da academia, dentro de um esporte, do que você futuramente ter um gasto com medicamentos, com médico, tudo estranho. Então, eu tô me cuidando hoje em dia,
Espero que muitas pessoas também possam ver através disso, ou que passe a se cuidar, para futuramente não precisar ser cuidado. E o esporte, você acha que melhorou a sua saúde? Nossa, demais da conta. É algo assim, igual assim, eu vivo hoje em dia, né? Então, a questão do tênis, o badminton, é minha vida hoje em dia. E você teve uma fase que foi 2013, né? 2012. 2012. Quando você entrou no tênis? Eu entrei no tênis, eu acho que 2016. 2016. Então, foram basicamente ali 4 anos. Dentro desses 4 anos, o seu esporte foi a musculação? Sim. Ou não? Você não tinha esporte? Não, eu, no início, né, como eu falei, né, que no Sara conhecia algum esporte e tal, e aqui era muito difícil, que eu não sabia onde buscar. Então, a questão do esporte veio mesmo quando eu recebi um convite de um amigo, o Wesley, para poder ir para até Goiânia. Então, eu fazia o que no início? Foi o Wesley que te levou pro tênis? O Wesley, eu conheci ele dentro do Sara, né, que ficou internado na mesma época que eu também estava internado lá. E acabou que ele me fez esse convite que tinha a PAF, né, que é a Associação Paralímpica do Futuro, lá em Goiânia, onde atende não só pessoas com deficiência cadeirante e amputado, mas tem um grupo de Down e de autista. Isso foi fundado através do seu Tarso, que hoje em dia já não está entre a gente mais, mas era um cara que, ele por ter um neto autista, muita gente ia na empresa dele buscar apoios, patrocínio para os eventos. Então, eles acabaram criando essa associação dentro do clube de engenharia. E quando eu iniciei, eu saía daqui 6 horas da manhã, chegava na rodoviária por volta de quase 11, em Goiânia, almoçava, corria, pegava o transporte público, não conhecia Goiânia, andava pelo Google Maps, para poder pegar o ônibus, saber qual que ia. Muitas das vezes eu levava umas rapaduras, porque é uma fonte de energia de você se recuperar mais rápido, e eles sempre compravam. E eu falei que tinha uma boa aqui na cidade e tal, e minha mãe trabalhava nesse engenho onde fazia as rapaduras. Então era uma forma de eu levar as rapaduras, era o dinheiro de eu almoçar e às vezes de eu pagar o Uber para eu poder voltar. Uhum. E eu saía tipo às 6, treinava 1h30 lá e voltava no mesmo dia. Eu cheguei a fazer isso durante 2, 3 meses mais ou menos. E foi no que eu falei, né, que eu passei a juntar algum material e tal. Aí foram cortar o meu benefício. Eu falei, eu vou ter que trabalhar. Então, surgiu um processo seletivo aqui, tinha uma vaga para pessoa com deficiência aqui, e só apareceu eu nessa vaga. Então, eu lembro que eu tive que sair de frente ao hospital municipal, eu tinha que ir até na prefeitura ali de Furnas, né? E eu fui passando pela Beira Rio. E lá eu vi o Alisson dando aula no Clube de Furnas. Então, conversei com o Alisson, tá tudo. Então, juntou o Alisson, o Benezil, o Vinícius. Então foram pessoas que falaram, a gente não sabe como te dar aula, mas porém a gente pode buscar um meio de como vai conseguir te ajudar. E desde então eles passaram a me ajudar, tipo assim, abriram as portas para mim, e através dele foi no que eu fui conhecendo mais pessoas e tal, e hoje em dia tô aí. 100% do treinamento é ali no Clube de Furnas? Sim, começou por lá. Começou em Furnas. Existem outros locais aqui? Sim, hoje em dia a gente tem o tênis em Furnas. Eu acho que é o lugar que mais tem quadra hoje em dia, é dentro do clube, onde tem 4 quadras de saibro e uma quadra rápida de cimento. Tem a Tennis for Life, que é lá no Benezil, que fica no Novo Aurora. E tem o Guerin, o Iago também, que foram pessoas também que, tipo, quando eu passei aí, treinei uma época com o Benezil, lá na Tennis for Life, depois vim treinar com o Iago, que me ajudou muito também, foi o Gustavo também, foi um cara que, tipo, não tinha muito horário para poder treinar, tinha um horário 10 e 11 horas, era o horário que a gente treinava dentro de quadra, nesse solzinho aqui de Itobiara aqui. Mas isso tudo acaba sendo até bom pra gente, porque foi igual eu te falei, no último torneio agora, eu sou o cara mais sortudo que tem na chave, sou eu só pego os horários nobres, 11 horas, meio-dia, 1 hora, Goiânia eu entrei 1 hora para dentro da quadra, eu saí às 4. E o protetor não adiantou. Exatamente. Eu tô preparado, eu moro em Itubiara. E o badminton também tem quadras aqui ou não tem nenhuma quadra preparada? No badminton, tem uma quadra demarcada, eu acho que no clube, no SESI, ou no SESI não, no Zenit, no Colégio Zenit.
Não sei, não, eu acho que entrou em reforma no Sebastião Xavier, não tem. Mas, porém, a gente tem uma proposta agora que até recebi, eu tive conversando com o André de Pádua, que é da Beira Rio Imóveis lá. A gente teve um evento agora do torneio que teve aqui da cidade, né? Então a gente ali conversando, tal, interagindo ali, ele se dispôs a conversar com o diretor do clube, né, para poder pintar essa quadra para a gente ter ali uma autonomia melhor, dar mais vontade de você estar treinando ali, né? E até, no entanto, a quadra que eu treino em Furnas tá, vamos dizer, improvisada, que era a quadra da peteca, onde eu peguei uma fita crepe e demarquei ela para poder treinar. Marcou ali e tá treinando. E parceiros de treino do badminton tem também? Então, tem um professor, e no badminton eu tive o Heitor, filho do Thiago Macarrão, esse tempo atrás, porque quem tá ali dentro do tênis, que você chama para poder jogar, ali é 5 minutos, 10 minutos, o cara já vai estar dominando ali. Porque o cara já vem de um esporte de raquete, então é uma coisa fácil. Já é mais fácil. Mas pensando em nível paralímpico ali, já, querendo ou não, vai ter que buscar mais material humano, mais acesso em Goiânia mesmo, como você falou. Sim, porque em Goiânia você acaba tendo outras pessoas que têm a vivência ali, tem mais tempo do que eu ali, tem mais rodagem, então são pessoas que vai vir para poder somar ali os atletas, o apoio também todo que tem lá dentro. Bom demais. Gostaria de te agradecer, valeu demais pelo papo. Foi muito enriquecedor, tanto para mim, acredito que para o público. Fiz bastante pergunta em relação ao esporte, que eu sou zero conhecimento, zero conhecimento mesmo. Curti muito em relação ao esporte, a sua visão de atleta, de buscar, de correr atrás, de fazer o diferencial. E fico feliz de ter pessoas como você aqui participando do podcast, podendo enriquecer com conhecimento, com experiência. Sim. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Você tem uma mensagem para a galera aí? Aí, que vocês não desistam, né, do sonho. Se você tem um sonho que seja ser atleta ou sair da comodidade que você tem, vá em frente. Dá o primeiro passo, né? Porque vai depender da pessoa, né? Não depende da gente e tal, ir lá tirar alguém. Depende da própria pessoa mesmo, que tenha essa motivação. E eu sou prova de que a partir do momento que você passa a fazer, que você passa a buscar melhorias, você vai se sentir melhor e você tem aquela motivação. E você seja a sua própria motivação hoje em dia. Show! Valeu demais, meu amigo. Valeu mesmo. O tênis não é pra levar você lá na hora. Daí uma hora eu quero ir brincar mesmo.